A Bradesco Esportes FM apresenta O Negócio é Esporte, um bate-papo sobre o marketing esportivo, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. Olá para você ligado na Bradesco Esportes FM, começamos mais um encontro para falar sobre o marketing esportivo. Está no ar o Negócio é Esporte aqui pela Bradesco Esportes FM e também para você que nos ouve acessando a nossa página eletrônica www.onegocioesporte.com.br. E olá também para você que nos ouve acessando o aplicativo Band Rádios. Acesse pela Google Play ou então pela App Store da Apple. E olá também para quem está sempre comigo aqui na apresentação do programa, o também jornalista Alexandre Caralta. Olá, Sérgio. Olá, ouvintes. Bom, no próximo sábado, o Rio volta a atrair em peso os holofotes esportivos. Cerca de 15 mil espectadores são aguardados no Maracanãzinho para uma noitada de UFC. A quinta edição carioca da disputa se revela mais do que uma revanche entre o americano Chad Mendes e o brasileiro José Aldo. É uma tática para tornar o UFC, mais do que um sinônimo de luta, um espetáculo consumido em diferentes espaços de mídia. Caralta, só para o ano que vem, os gestores do UFC prometeram no mínimo 7 lutas e a 4ª temporada do reality show The Ultimate Fighter, ou como é conhecido, o TUF Brasil. Aliás, o contrato envolvendo o TUF e a transmissão de lutas na TV aberta beira R$1 bilhão. Não é à toa que o UFC entrou para a lista das 10 marcas esportivas mais valiosas do mundo, segundo a revista Forbes. Para explicar como o Brasil assume um peso decisivo nessa ascensão, a gente conversa hoje aqui no Negócio Esporte com o diretor comercial do UFC no país, Rodrigo Vicentini. Ele nos conta os caminhos que fizeram a marca virar um campeão no mundo dos negócios. Mas antes da gente bater esse papo com o Rodrigo Vicentini, diretor comercial do UFC, vamos a um rápido giro com as novidades do marketing esportivo. Golaços da semana, os negócios no mundo esportivo. O energético TNT vai premiar um consumidor com uma viagem para a Itália para conhecer a sede da escuderia Ferrari, patrocinada pela marca. Para promover a campanha, a empresa recriou um modelo de Fórmula 1 da Ferrari, feita com nada mais, nada menos do que 3.200 latinhas do energético. Para participar da campanha, você pode acessar a nossa página www.onegocioesporte.com.br e buscar mais informações. Depois de participar do NBA Global Games aqui no Brasil, o maior jogador de basquete da atualidade é o novo garoto propaganda da Kia Motors. A montadora coreana contratou o astro LeBron James para ser o embaixador da divisão de carros de luxo, com a campanha Feita para um Rei, como o jogador é conhecido nos Estados Unidos. Além do contrato com a Kia, os acordos com a Nike, Samsung, Coca-Cola e outras gigantes do mercado fizeram com que LeBron superasse o craque do golfe Tiger Woods e se tornasse o atleta mais valioso do mundo. E falando no basquete, o Flamengo trocou os pés pelas mãos antes da partida contra o América de Natal pela Copa do Brasil. Para entreter o torcedor dentro da arena, o clube transmitiu o jogo pela pré-temporada da NBA entre Flamengo e Orlando Magic, nos telões do Maracanã, 2 horas antes do início da partida de futebol. Quem chegou cedo ao estádio vibrou com os pontos do rubro-negro, mas a maioria dos torcedores do futebol chegou mesmo, foi em cima da hora. Diante da média de público em torno de 20 mil espectadores por jogo no campeonato de futebol dos Estados Unidos, a Heineken vai investir $40 milhões nas próximas 4 temporadas da MLS, a liga profissional do país. O novo acordo se junta a outras grandes investidas da marca de cerveja, que patrocina a UEFA Champions League e o torneio de tênis US Open. O contrato entra em vigor só no próximo ano, mas a Heineken já deu boas-vindas ao estreante Orlando City, clube comprado pelo empresário brasileiro Flávio Augusto da Silva. Ladies and gentlemen, this is the main event of the evening. And now, senhoras e senhores do Brasil
and UFC fans watching around the world, live from the sold-out HSBC Arena in Rio de Janeiro, Brazil. It's time! Muito bem, é nesse clima de UFC que a gente começa o nosso bate-papo dessa semana com o nosso convidado, Rodrigo Vicentini. Ele já foi coordenador de marketing na Claro, na Unilever e também diretor comercial por 3 anos nas organizações Globo. E desde julho do ano passado, responde como diretor comercial do UFC no Brasil. Rodrigo, é um prazer receber você aqui em mais uma edição de O Negócio é Esporte. Rodrigo, cerca de 13 mil espectadores são esperados no Maracanãzinho no próximo sábado para ver o UFC 179, em especial a revanche entre o americano Chad Mendes e o nosso José Aldo, né? E o dono da marca, Dan White, prometeu 13 edições do UFC no país. Ele falou que já tem no mínimo 7 lutas planejadas para o próximo ano. Rodrigo, o Brasil se revela mesmo um mercado mais estratégico? Sem sombra de dúvida, primeiramente queria agradecer a oportunidade, Caralta e Sérgio, sempre bom falar com vocês. Falando um pouquinho do mercado brasileiro, o UFC, sem sombra de dúvida, foi muito bem recebido pelos brasileiros. Então, a gente tem hoje cerca de 500 atletas e mais de 150 são atletas brasileiros e atletas de ponta. Então, é um esporte que caiu na graça do brasileiro, é um celeiro para o UFC mundial, enfim, para o MMA do mundo inteiro. E só para vocês terem uma ideia, segundo o Repocon e Ibope, já é o 3º esporte de preferência do brasileiro, perdendo somente para o vôlei e para o futebol. Pois é isso que eu ia te perguntar também, Rodrigo. Você acha que o MMA pode, né, esse esporte, né, artes marciais mistas, né, pode se tornar aí o 2º na preferência dos brasileiros, já que ele se expandiu tão aceleradamente, atrás só do futebol? A gente acredita que sim. Esse é um dos motivos que, desde o ano passado, o UFC resolveu instalar sua base aqui no mercado brasileiro. A questão das nossas transmissões, das lutas que passam pelo mundo inteiro, a gente sempre segue numa liderança na audiência, tanto na Globo quanto nos canais fechados. Então, a gente entende que a audiência, o público é muito engajado e torce bastante para os atletas brasileiros, até mesmo os internacionais. Então, acho que a médio prazo a gente pode pensar numa bela disputa acirrada aí para ver o que o brasileiro gosta mais dentro do futebol, o vôlei e o próprio UFC. Rodrigo, você que se envolve em pesquisas de marketing, né, em comportamento de mercado, você nota que há um comportamento específico do consumidor de MMA mais profissional, quer dizer, mais próximo do torcedor ou o consumidor do futebol? Isso, a gente pode dizer que isso é um trunfo competitivo? Sem sombra de dúvidas. Até desde a minha chegada aqui no UFC no ano passado, a gente resolveu adquirir todas as pesquisas possíveis, Nielsen, Ibope, Repocon, enfim, para entender quem que é esse fã, até para o mercado conseguir ver que tipo de oportunidade existe na mesa hoje. E o que a gente nota é que a base do UFC é uma base muito jovem. Então, uma base jovem, muito ativa, que consome cada vez mais produtos e muito engajada. Então, a gente fez várias pesquisas quebradas por segmentos de mercado e com essas pesquisas a gente consegue chegar a resultados bem interessantes. A gente vê que esse engajamento do fã do UFC é superior a outras modalidades esportivas. E você nota que esse tipo de consumidor mais jovem, por exemplo, né, pode ter aí um comportamento que de certa forma representa uma dificuldade ou um obstáculo, por exemplo, ter uma renda menor e aí, portanto, que possa consumir menos que em outras modalidades, ou isso não chega a ser um problema? Não, na verdade, a forma que o UFC é distribuído, tanto no Brasil quanto fora, é uma forma que a gente diria até democrática. Por que eu falo isso? Você tem desde a opção de comprar um ingresso num setor mais barato para consumir a experiência ao vivo, num ginásio, num estádio, enfim, ou senão você pode consumir isso na televisão aberta. Então, quando você pensa em penetração de TV aberta, com certeza é super acessível.
se for um fã mais ávido ainda, o que a gente nota é a migração. A hora que você começa a consumir a TV aberta com UFC, em algum momento essa base de fãs migra para consumir quase 24 horas de UFC no canal Combate. Rodrigo, falando também de consumo e valorização da marca, né? Eu lembro que o UFC entrou para a lista da Forbes como a 10ª marca esportiva mais valiosa do mercado, né? Primeiro, Rodrigo, eu queria que você explicasse um pouquinho exatamente as razões para essa valorização acelerada e o peso que o Brasil tem para essa valorização, Rodrigo. Legal. Na verdade, no ano passado, já existiam alguns rumores onde colocavam o business do UFC, o valor da marca do UFC sendo comparada com marcas como Real Madrid e Barcelona. E aí esse ano saiu finalmente essa pesquisa da Forbes, onde coloca o UFC entre as 10 marcas mais valiosas de negócios esportivos, junto com Nike, ESPN, entre outros. Que para a gente, para o time da organização, é um grande orgulho, porque é um business muito novo. O UFC acabou de completar 20 anos de existência. No Brasil, a gente tem 1 ano e meio praticamente. E quando a gente pensa no mercado brasileiro, hoje o UFC representa o 2º maior negócio da organização. Então, existe sim uma grande responsabilidade por essa lista da Forbes, a grande parte de ter sido graças ao business brasileiro, sim. E falando também de formação, de consumo, formação de consumidor, a gente sabe que o atleta, o ídolo, né, tem um peso estratégico, né, para cativar o novo torcedor e para fazer com que ele continue consumindo, né? O Brasil, ele também se projeta, como você mesmo já observou no início do nosso papo, como um celeiro aí de craques e de atletas, né, lutadores e tal, de MMA e que lutam no UFC. Como é que você observa, avalia, né, esse modelo de formação de talentos? Em que você acha que ele acerta, comparando aí com outras modalidades, e em que pontos você acha que ainda precisa ser aperfeiçoado? Desde que eu tinha comentado dos cerca de 150 atletas brasileiros, então a gente tem um peso de cerca de 30% do celeiro de atletas. O brasileiro tem uma característica interessante, que ele pratica arte marcial desde criança. Então, eu brinco que normalmente quando nossos filhos estão fazendo muita bagunça na escola, normalmente eu vou fazer uma aula de judô, um karatê, enfim, para acalmar. Então, as pesquisas mostram que artes marciais estão presentes na casa do brasileiro. Então, quando você tem que desenvolver atletas, você já tem uma base, você já tem uma matéria-prima já um pouco moldada. Isso já é mais do que metade do caminho percorrido. Então, a gente nota que tem atletas brasileiros que começaram a praticar mais velhos, o MMA, que é a mistura das artes marciais, que se deram muito bem. Então, a gente entende que o brasileiro por si só é enraizado essa história das artes marciais. Em outro momento que a gente trabalha muito a questão do celeiro, de desenvolver novos atletas, é o nosso reality show, que passa aos domingos na Globo, que é o TUF, que é o The Ultimate Fighter. Então, a gente seleciona esses atletas, é um reality show, e a grande premiação é um contrato com a Liga, com o UFC. Essa é uma forma de a gente mexer no nosso celeiro. Muito bem, eu lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte hoje com o diretor comercial do UFC no Brasil, Rodrigo Vicentini. Rodrigo, já que você tocou aí no reality show, eu queria que você explicasse como é que funciona aí esse portfólio, esse cardápio de produtos midiáticos atrelados ao UFC no país. A gente tem, o UFC tem uma parceria muito interessante com as organizações Globo. Então, os anunciantes hoje, eles podem enxergar um leque de oportunidades bem interessantes junto ao UFC. Então, a primeira grande oportunidade é o nosso reality show, que é o The Ultimate Fighter. Então, existem oportunidades de mídia, de merchandising, de se apropriar desse programa, que é um reality show com o celeiro dos atletas. Fora isso, tem as transmissões dos eventos na Globo, ou nos canais fechados do Sport TV, o canal Combate, onde existe desde a parte de branding do octógono, as inserções gráficas e ativações no próprio evento, enfim, você oferecer experiências para os seus consumidores, para os prospects e fornecedores. Então existe um cross de soluções que a gente consegue oferecer hoje para os anunciantes do mercado brasileiro.
Isso funciona também em termos de ativação de marca, né? De opções para o anunciante, mas também opções de consumo distintos. Como é que vocês montaram essa grade, né? E se vocês se inspiraram também em modelos de fora, e como é que nasceu essa grade, Rodrigo? Na verdade, quando a gente pensa nessa grade de distribuição de conteúdo, um dos, não paradigmas, mas desafios que a gente tem no mercado brasileiro hoje é mostrar que o UFC, fora ser uma grande liga esportiva, é uma empresa de mídia, é uma empresa que produz conteúdos. Então, todo o conteúdo em qualquer lugar do mundo do UFC é produzido por equipe própria. Então, produz todos os conteúdos. Então, com isso, a gente consegue desenhar exatamente o que os fãs buscam, ou seja, que a audiência quer assistir. Então, o grande desafio é você ter uma malha de distribuição disso interessante. Aqui no Brasil, a nossa distribuição é através das organizações Globo. Então, a gente consegue trabalhar com uma audiência gigantesca, com TV aberta, depois a gente consegue nichar para o fã de esporte, com Esporte TV, e depois para o nosso fã de MMA, que é mais nichado ainda, que é no Canal Combate. Você vai trabalhando de forma estratificada, como eu estava dizendo, não só para entrega publicitária, ter uma variação, né, ter uma composição mais vasta e tal, mas também para que você vá formando, vá graduando o torcedor, o consumidor, né? Ele começa, televisão aberta, até que ele vira ali o obcecado e vai para modalidades de conteúdo mais profundas, é isso? Isso, sem sombra de dúvidas. O que a gente nota quando a gente tem uma grande luta sendo transmitida na Globo, por exemplo, a gente começa a fazer as leituras de audiência do Esporte TV nas lutas seguintes ou no próprio Canal Combate, que é o canal por assinatura de MMA. A gente nota que a audiência sobe e principalmente a parte de assinaturas sobe bastante. No Brasil, a base de espectadores gira em torno de quantos milhões aí? No Brasil, hoje, quando a gente pensa em audiência, a gente tem uma média de 12 a 13 milhões de audiência, e assim tem líder de audiência, que é altíssimo. E você diria que a TV aberta, a entrada da TV aberta contribuiu para aumentar em quantos por cento aí a audiência, para chegar a esse volume atual? Tem duas formas que a gente trabalha na divulgação da marca e do esporte. Uma é você, de fato, ter a Globo transmitindo esses eventos, enfim, é uma mídia de massa, então tem uma penetração muito boa. E a outra coisa é a questão da gente levar os eventos do UFC a praças mais distantes. Então, se a gente pega o calendário do UFC desse ano de 7 eventos, a gente fez Rio e São Paulo, mas a gente também foi para o Sul, foi para o Nordeste, enfim. A gente entende que cada cidade mais distante que a gente chega é uma forma de levar a marca e a experiência das lutas para os novos consumidores. É um roadshow, né? Exato. Legal, eu lembro que a gente conversa essa semana aqui no Negócio Esporte com o diretor comercial do UFC no Brasil, Rodrigo Vicentini. A gente está chegando ao final do primeiro bloco, mas antes eu queria que você explicasse, Rodrigo, um pouquinho melhor essa visão e, consequentemente, essa rotina de produção de conteúdo. Vocês partem de uma visão de que o UFC, me corrija se eu estiver errado, não é propriamente uma marca de luta, mas sim uma marca de produção de conteúdo, né? Fornecendo conteúdo para mais de 180 países, né? Como é que funciona essa rotina de produção de conteúdo na prática, Rodrigo? Você matou de fato a nossa charada. Apesar do UFC ser uma liga esportiva, a gente é uma media company, então a gente produz conteúdos. Então hoje, sábado à noite, quando você estiver na sua casa assistindo uma luta do UFC, esse mesmo sinal ele é distribuído para 180 países. E isso acontece praticamente todos os sábados. Todo final de semana você tem um conteúdo do UFC. A questão de produção de conteúdos, até pensando no mercado publicitário, hoje o UFC é procurado para, fora a questão da transmissão dos eventos, para gerar conteúdos para os parceiros. Então, pegar um exemplo dentro de casa que é a TNT, por exemplo. Eles têm um acordo conosco
onde eles adquirem conteúdos exclusivos para eles compartilharem com a base de fãs de TNT. Então, a gente produz conteúdos nos bastidores, com os atletas, com as Octagon Girls, curiosidades, com o próprio Dana White, enfim, entrega isso para os parceiros, para eles rentabilizar esse conteúdo nas redes sociais. Muito bem, a gente está chegando aqui no fim do nosso primeiro bloco com o diretor comercial do UFC no Brasil, Rodrigo Vicentini. E no próximo bloco ele vai falar como funciona uma aposta crescente, que é um marketing de relacionamento, né? Uma aposta para estreitar o relacionamento com os fãs. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já aqui pela Bradesco Esportes FM. Um pit stop. O negócio é esporte, volta já na Bradesco Esportes FM. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta. De volta pela Bradesco Esportes FM, esse é o Negócio é Esporte. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa também acessando a nossa página na internet www.onegocioesporte.com.br. Você pode também seguir o nosso perfil no Twitter. O nosso perfil é o @onegocioesporte, @onegocioesporte. E pode também curtir a nossa fanpage no Facebook. E se você quer ouvir o nosso programa no seu celular ou no seu tablet, baixe o aplicativo Band Rádios na Google Play ou na App Store. O nosso convidado dessa semana aqui no Negócio é Esporte é o diretor comercial do UFC, Rodrigo Vicentini. Antes da gente voltar ao nosso bate-papo com o Rodrigo, vamos a um rápido giro com a agenda do marketing esportivo. Circuito dos Negócios. Não perca o que vem por aí no marketing esportivo. Para os dias 1º e 2 de novembro, a Trevisan Escola de Negócios oferece o curso de Operação de Arenas Multiuso. Com a proposta de profissionalizar os gestores de arenas, o curso tem como campanha o conceito Muito Mais que Futebol, Negócios e Entretenimento. Sintonizado com o horário de verão, o circuito das estações de corridas de rua chega à reta final. Mais de 60 mil corredores são esperados nas 9 cidades que vão receber as provas. A edição do Rio está marcada para 7 de dezembro. Ainda sobre corrida de rua, depois de São Paulo, a Run the Night vai agitar a noite carioca no próximo mês. As provas serão de 5 e 10 quilômetros, mas a quilometragem do marketing se mostra bem maior, hein? A iniciativa vai reunir a arena interativa com DJ, malabaristas e tinta neon. Para se inscrever na corrida do dia 22 de novembro, no Aterro do Flamengo, você pode acessar a nossa página na internet www.onegocioesporte.com.br. A Nike reabriu as inscrições do programa de treinamento Os Procurados. A iniciativa é uma espécie de peneira de talentos amadores em cidades do Brasil. Os escolhidos vão visitar o centro de qualificação da marca na Inglaterra. A segunda seletiva do Rio está marcada para a próxima terça-feira no Aterro do Flamengo, de onde sairão os últimos classificados para a final do concurso no dia 4 de novembro. Muito bem, de volta aqui na Bradesco Esportes FM com o nosso bate-papo com o Rodrigo Vicentini, diretor comercial do UFC Brasil. Rodrigo, a gente conversava no primeiro bloco aqui do nosso programa sobre o posicionamento do UFC como um gestor de conteúdo, né? Até para oferecer oportunidades para os parceiros, né? Que possam ativar as suas marcas e proporcionar experiências para os seus clientes. Você estava me contando, né, de um caso emblemático, que foi o caso do Doritos, que usou a plataforma UFC para ativar a marca e promover uma campanha. Queria que você contasse para o ouvinte como é que foi essa experiência, Rodrigo. Maravilha. Esse caso de Doritos foi super interessante. Nesse ano, o time de Doritos procurou o UFC. Eles tinham um desafio que era lançar um Doritos novo, que chama-se Doritos Rolete, ou Roleta aqui no Brasil, e eles usaram vários ativos do UFC para esse lançamento. Então, primeiro eles fizeram um vídeo com o campeão José Aldo e com o Renan Barão, comendo esse salgadinho, que era super apimentado, então
ficou um vídeo viralizado e super engraçado desse desafio dos dois. Então eles trabalharam muito nessa plataforma web. Fora isso, eles usaram toda a parte de branding no octógono, nas transmissões que a gente teve do UFC. E ao mesmo tempo eles lançaram uma grande promoção que chamava-se Desafio de Fogo, onde os fãs de Doritos concorriam a viagens com tudo pago para Las Vegas para conhecerem o grande universo do UFC. Então, como a base do UFC é em Vegas, então eles conheceram todos os bastidores, encontraram até com o Mike Tyson, fizeram a visita em toda a parte de trás das transmissões, que é a parte mais complexa que a gente tem, subiram no octógono, tiveram experiências únicas graças à marca Doritos. Então isso foi super interessante. E do nosso lado, a gente ficou super contente com essa parceria, é que foi lançado um salgadinho, uma edição especial de Doritos UFC e distribuído para o Brasil inteiro. E não posso te abrir os números de vendas, mas esse cliente ficou muito, muito satisfeito. Então a gente tinha uma expectativa compartilhada de vendas desse novo snack e, enfim, foi altamente superado. Mais uma vez a gente nota aí uma articulação entre as plataformas. Quer dizer, teve a web, a TV, né, e a própria experiência de ir num local e tal e viver, né, o glamour, a fantasia, né, de estar ali no meio da luta. Eu quero pegar carona nesse último ponto aí, na experiência, né? A gente sabe que outras modalidades têm adotado também essa estratégia de marketing de experiência, ou seja, oferecer ao torcedor ou ao cliente de um determinado parceiro comercial, publicitário, a oportunidade de experimentar um dia, né, um momento como um jogador, como um atleta e, nesse caso, como um lutador, né? Você acha que esse tipo de iniciativa tende a se tornar quase que obrigatória, né, para as marcas ampliarem, né, novas parcerias publicitárias e ampliarem também a base de clientes, de torcedores, de consumidores? Sem sombra de dúvidas. Eu arrisco dizer que o consumidor brasileiro, o fã brasileiro, ele é super exigente. Então, ele quer, de fato, consumir uma experiência boa, consumir um espetáculo bacana, enfim, para ele voltar feliz para casa, ele acompanhar o grande ídolo que ele tem, enfim. Então, hoje, quando a gente pensa nas grandes marcas mais em B2C, a gente vê essa demanda de cross-mídia do UFC, como você falou muito bem. Então, seja web, seja branding no octógono ou outros ativos. Mas, tem um outro lado, tem empresas que não vão atrás de soluções de comunicação de mídia, pura e simples, mas buscam muito relacionamento. Então, para isso, desde o último evento que a gente fez em São Paulo, a gente lançou um serviço de hospitality dentro do UFC, onde existem várias empresas que adquirem esse tipo de serviço como solução de relacionamento. Então, é uma maneira de você se associar a um conteúdo que está em alta, onde os seus fornecedores, parceiros de negócios ou próprios funcionários têm que fazer uma campanha de endomarketing, ou seja, você consegue levar um grupo de pessoas para consumir, ter a experiência ao vivo do UFC, tirar foto com o atleta, entrar no octógono, encontrar as Octagon Girls, ter serviços de comida, de bebida, enfim, ou seja, ter uma experiência completa, independente de estar presente na mídia ligado à plataforma do UFC. Tem um pacote, né, de hospitalidade, é um pacote, né? Exato. E vocês estão planejando levar isso para o Rio de Janeiro, para essa luta, para esse UFC 179, não é isso? Isso. No dia 25, na verdade, sábado, dia 25. Próximo sábado, né? Próximo sábado. Na verdade, esse evento tem tudo para ser um grande espetáculo. Primeiramente por causa da luta do José Aldo, que é uma defesa de cinturão. E o Aldo lutando na casa dele, no Maracanãzinho, enfim, do lado ali do grande Maracanã. O Aldo é fanático por futebol, ele joga futebol. E então ele está super confiante nessa defesa de cinturão. Então essa é uma garantia de um espetáculo bem bacana. E a outra parte é a questão de hospitalidade. A gente montou um pacote de hospitalidade dentro do Maracanãzinho, onde
os parceiros conseguem ter acessos exclusivos, conseguem visitar os bastidores, tem serviços customizados, comidas, bebidas, enfim, a parte de credenciamento é diferenciada, enfim, então são experiências focadas nessas empresas que buscam soluções de hospitality de B2B. Muito bem, a gente conversa hoje aqui no Negócio Esporte com o diretor comercial do UFC Brasil, Rodrigo Vicentini. Rodrigo, você falou no José Aldo, né? Claro que a luta do próximo sábado tem um grande apelo, afinal a luta é ao lado do Maracanã, que é o templo do futebol, né? E ele também é muito fã do futebol. A luta tem todos os ingredientes para ser um encontro histórico, né? Marcante aqui no Brasil. Mas falando aí do ídolo, né? A gente sabe que o Anderson Silva, o Spider, teve uma representatividade muito grande para o avanço do MMA e também do UFC. Eu queria então fazer duas perguntas, Rodrigo. Primeiro, na questão do ídolo, a importância de um grande vencedor num olhar de negócios, né? A participação de um ídolo gira em torno de quantos % para o sucesso do negócio? E depois saber também de você se com as recentes quedas de rendimento dos brasileiros no UFC, como o Anderson, né, que perdeu a invencibilidade com 2 derrotas seguidas, o Vanderlei Silva, que se aposentou dos octógonos, e o Júnior dos Santos, o cigano, que também perdeu o cinturão. Até que ponto esses insucessos podem atrapalhar a expansão da marca no mercado brasileiro? Na verdade, para te falar o percentual da importância dos grandes ídolos, acho que para qualquer esporte, os ídolos têm um peso de 100%, eu vou dizer. Porque, assim como no futebol, no basquete, no vôlei, enfim, quando você tem um ídolo, principalmente os jovens vão se espelhar nesse ídolo, vão começar a praticar esporte, enfim. Então é aquela importância da ferramenta do esporte junto à sociedade. Então você tira as crianças das ruas, dá oportunidade, enfim. Então, sem sombra de dúvida, a questão de ídolos é super importante. Mas, ao mesmo tempo, a gente entende que os ídolos, eles vêm e vão. Então, nesses últimos 20 anos de UFC, não consigo contar nas mãos a quantidade de nomes blockbusters que surgiram e depois se aposentaram, enfim, acabaram encerrando a carreira e surgem novos campeões. Então, o próprio Aldo comenta que o grande desafio é você ser campeão e se reinventar porque o resto do mundo está tentando ganhar de você. Então, acho que esse é um dos segredos que o UFC tem. Então, é muito competitivo. Você pode ser campeão por muito tempo, mas depois vem um adversário que te estudou nos últimos anos e acaba levando esse cinturão. Então, isso faz com que cada vez mais os atletas, principalmente os campeões, tenham que se reinventar. Você não observa... Desculpa. Diga. Pode falar. A questão do Anderson, o Anderson, de fato, grande ícone. O Anderson, ele já transcendeu a questão do esporte, enfim, ele é mais que uma celebridade, enfim, isso no mundo inteiro. E a gente está muito feliz com o retorno dele. Então, ontem mesmo a gente fez uma coletiva dele no Rio, confirmando o retorno dele. Ele está super otimista, com vontade de voltar a vencer. Então, dado a técnica que o Anderson tem, a gente acredita que ele volta com tudo em janeiro. Vamos torcer para isso, né? Até porque tem um mérito esportivo aí, tem a camisa, tem, né, a torcida verde e amarela, né? Você acha, ainda falando do peso do ídolo, né, para o branding, para a marca e tal, para a construção de uma marca, de uma imagem, você diria que por características particulares, né, a derrota de um ídolo no UFC ou no MMA, ela tem uma reverberação maior do que em outras modalidades, como no futebol? Quer dizer, no futebol, tirando a derrota de 7-1, né, do Brasil na Copa do Mundo, né, a gente sabe que o ídolo no futebol, ele está acostumado às derrotas, tem ali uma decepção imediata, mas depois isso não apresenta um peso mais representativo para a imagem daquele jogador e das marcas a ele associadas, né? Você acha que no MMA isso é um pouco diferente, o peso é maior na imagem, porque há uma coisa épica ali e tal de luta, ou você não avalia desse jeito? Na verdade, eu acho que hoje em dia o esporte, qualquer categoria, qualquer modalidade esportiva é alta performance.
E a pressão que os atletas recebem é gigantesca. Então, só que a hora que você compara esportes coletivos com o MMA, enfim, com o UFC, eu acredito que a pressão seja bem maior. Então, as poucas vezes que eu entrei naquele octógono já dava um frio na barriga, porque você vê um caldeirão ali, todo mundo torcendo a favor ou contra você, e é individual, depende somente de você. Então, eu acho que existe sim uma pressão. Uma coisa que você comentou até das vitórias ou derrotas, enfim, a gente nota uma evolução da base de fãs aqui no Brasil. Então, recentemente a gente trouxe a Ronda Rousey aqui para o Brasil e 2 meses antes disso o Jon Jones. Para nossa surpresa, a gente não conseguia andar nas ruas com os dois. Ou seja, o brasileiro hoje ele tem seus grandes ícones, os grandes ídolos brasileiros, lutadores brasileiros, mas hoje ele já tem um engajamento muito forte também com lutadores mundiais. Então isso é a parte interessante, ou seja, a questão de ser ou não ser brasileiro já começou a transcender focado na liga, isso é bem importante. E esse é um trabalho, né, de marca, né, de construir uma empatia, né, de uma marca, porque os atletas de ponta, em qualquer modalidade, que tem uma projeção, tem uma visibilidade, né, geram audiência, portanto negócios, eles se tornam marcas importantes e portanto, eles passam a ser assessorados, né, nesse sentido, para que eles também funcionem, deem resultado como marcas. E aí eu te pergunto, Rodrigo, que tipo de trabalho é feito lá fora e aqui no Brasil para construir também, para transformar atletas de ponta também em marcas, imagens, referências de ponta, referências midiáticas de ponta? Na verdade, um dos segredos desse sucesso tão rápido do UFC é o foco no fã. Então, nós somos uma liga esportiva, uma empresa de mídia, mas o nosso principal ativo são os nossos fãs. Então, o foco é sempre no fã. Então, eu vou te dar um exemplo. A gente faz todo ano em Las Vegas uma grande feira, enfim, do UFC, do MMA, onde a gente fica com expositores, coloca os atletas para tarde de autógrafo, até questão de venda dos produtos licenciados, enfim, chama-se Fight Week, esse projeto. Então, só para você ter uma ideia, o nosso cigano, o Júnior dos Santos, a maior fila para ter autógrafo com ele de atleta é com o Júnior dos Santos, dura 2 horas e meia, 3 horas. E o Júnior dos Santos está sempre sorrindo, ele sempre levanta, quer abraçar a criança, quer tirar uma foto, quer autografar uma camisa, ou seja, a liga foi construída focada no fã, e os atletas não podiam ser diferentes, então é sempre focado no fã. Então acho que os atletas já receberam isso, já incorporaram de que o principal ativo que eles têm é essa questão dessa base de fã. Já esse amadurecimento, né, de uma forma geral, né? Ainda falando nesse sentido, Rodrigo Vicentini, que é diretor comercial do UFC no Brasil, eu te pergunto, como administrar às vezes conflitos, né, entre patrocinadores, marcas associadas, melhor dizendo, a esses atletas de ponta, né? Como é que é feita essa administração entre os investidores, aqueles que estão ali associados aos atletas de ponta? Na verdade, hoje, o UFC, sendo a liga esportiva, a gente não administra a carreira dos atletas, enfim, a gente até encoraja que os atletas vão ao mercado conseguir parceiros, até porque as empresas que suportam esses atletas estão ajudando com que eles alavanquem as respectivas carreiras. A questão de conflito ou não conflito, o que a gente nota hoje em dia, os grandes anunciantes do UFC tendem a puxar alguns atletas para serem embaixadores. Então, eu vou te dar um exemplo da Sky. A Sky está com a UFC há cerca de 3 anos e desde então eles escolheram um embaixador, que é o Vitor Belfort, que acabou virando o embaixador da marca, não só na categoria, enfim, no esporte, no UFC, mas também hoje você vê a propaganda da Sky, onde tem a Gisele Bündchen com o Vitor Belfort, ou seja, é um ativo que dá um retorno tão interessante você ter a liga de um lado junto com o atleta que seja o embaixador, que isso acaba transcendendo na tua linha de comunicação.
Bem, Rodrigo, você falou na oportunidade para o fã experimentar os bastidores de uma luta, né? Às vezes durante uma semana, um determinado treino, e o que acaba virando um show. Eu queria que você contasse que tipo de iniciativas vêm sendo feitas para ampliar o espetáculo além da luta e fazer com que o fã possa experimentar mais do que o próprio duelo no octógono, né? Mas também possa vivenciar os bastidores. Na verdade, hoje, como eu tinha comentado, a produção do conteúdo do UFC é feito pelo próprio UFC. Então, todo sábado à noite, a hora que você está na sua casa assistindo uma luta, isso acontece em mais de 180 países, com o mesmo conteúdo. Ou seja, primeiro a gente prima pela qualidade desse conteúdo, para garantir que você tenha uma ótima experiência na sua casa. Esse é o primeiro ponto. A hora que a gente migra para a plataforma web, dado o engajamento dos fãs do UFC, a gente vê um consumo muito forte. Então, a gente joga curiosidades, a gente entra nos vestiários, vê o treinamento. Então, os atletas antes das lutas que entram em preparação, a gente começa a acompanhar esses atletas nas academias, entrega esse conteúdo para os fãs, para os parceiros, até o dia da luta. Ou seja, você tem a pesagem, você tem o dia da luta, e aí as marcas principalmente acabam oferecendo isso para os consumidores. Então, poder entrar numa luta junto com o Vitor Belfort, ou visitar os vestiários, ou subir no octógono, enfim, que são as experiências exclusivas que a gente oferece. Então, no fim do dia, a gente não só oferece esse conteúdo de qualidade para esses 180 países, mas também todo o entorno dessa experiência. Pois é, mas fora desse conteúdo exclusivo, eu me referi às iniciativas como, por exemplo, abrir o treino, né, e tornar esse treino uma espécie de show. A gente tem aí algumas experiências nas quais os treinos das modalidades, e não só as lutas ou o evento principal, né, mas o surf, por exemplo, né, se transformaram num espetáculo à parte. E aí, então, o consumidor pode vivenciar o treino, né, e o treino por si só já se torna um show. Então, eu queria saber, além da parte esportiva, né, tem também uma parte musical, por exemplo, outras interações, que outras atividades compõem esse mosaico de espetáculo, né? Vocês também fazem ou pensam em ampliar esse tipo de iniciativa, Rodrigo? A gente faz. Então, antes das grandes lutas, os atletas treinam cerca de 6 ou 4 meses antes, eles entram num processo de camping, que a gente chama. Então existe essa questão de visitar camping, de entender o tipo de treino. A gente incentiva a questão das clínicas, então a gente oferece questão de clínica de jiu-jitsu ou de qualquer outra modalidade para os parceiros oferecerem para os consumidores, ou a gente como marca mesmo oferecer para a nossa base de fã. Essa questão de, acho que é um ponto de lifestyle que a gente fala, que é muito forte na questão do UFC. Nos Estados Unidos e na Austrália a gente lançou um projeto que deve chegar no Brasil no próximo ano, que são as academias do UFC. Então é o UFC Gym, onde você não precisa lutar para entrar em forma ou ter o estilo de vida do Anderson Silva. Então vai nessa academia, você pode fazer musculação, você pode fazer exercícios aeróbicos, mas você pode fazer uma aula de karatê, por exemplo. Então isso lá fora já é um grande sucesso. A gente tem mais de 100 mil alunos matriculados consumindo esse lifestyle do UFC, e com certeza esse desenvolvimento aqui no Brasil deve ser bem intenso. E não precisa lutar? É isso mesmo? Não precisa lutar. Na verdade, a intenção não é formar lutadores, é só compartilhar, é uma extensão da marca UFC. Então é mais uma experiência de esporte e de fitness. Então você consegue fazer musculação, você consegue correr na sua esteira, e depois você pode fazer uma aula de karatê, uma aula de boxe, de taekwondo, enfim. Não quer dizer que você vai se tornar um grande campeão. Você está respirando, né, o UFC, não necessariamente praticando. Exato, é uma extensão, exatamente. Beleza, Rodrigo, a gente faz agora a segunda pausa, né? E depois do intervalo, Rodrigo Vicentini, diretor comercial do UFC no Brasil, explica por que a plataforma web se torna cada vez mais estratégica para esse negócio. O intervalo é rápido, a gente volta já. Um pit stop. O negócio é esporte. Volta já na Bradesco Esportes FM. De volta na Bradesco Esportes FM. O negócio é esporte. Estamos de volta aqui na Bradesco Esportes FM. Negócio é esporte, conversando hoje sobre UFC
com o diretor comercial do UFC no Brasil, Rodrigo Vicentini. Rodrigo, a gente sabe que parte da audiência, ou grande parte da audiência, né, é impulsionada ou às vezes até retraída em função, né, da participação de atletas polêmicos, né? As polêmicas costumam render muita audiência, mas às vezes, né, se transformam em tiros no pé. A gente sabe que volta e meia, né, não só o UFC, mas outras modalidades esportivas, tem polêmicas, alguns personagens que às vezes falam coisas inadequadas ou tomam atitudes inadequadas e tal. Como é que vocês se relacionam com esse tipo de personagem, né? E até que ponto, né, no UFC, mesmo sendo uma marca aí associada a lutas, portanto a emoções fortes, né? Até que ponto o UFC ainda tem espaço para esse tipo de manifestação, digamos, mais intempestiva? Na verdade, você colocou muito bem, né? Isso é uma característica, acho que de todas as modalidades esportivas, enfim. Então, o ser humano, ele gosta de se provocar, né? Então, independente do futebol, recentemente a gente viu bastante coisa na NFL, enfim. Existe essa questão dos atletas jogarem um pouquinho de pimenta, enfim, para aquecer o jogo ou a luta, ou, enfim, qualquer que seja a modalidade. Como a gente diz, para promover, né? Para promover. Para promover, exato. Eu acho que a leitura, no fim do dia, cabe muito aos fãs, assim. Acho que os fãs seguem muito esses ídolos, podem se decepcionar com algumas atitudes, enfim, tem atitudes que podem não ser muito positivas, então acho que fica cada vez mais claro para qualquer grande atleta de ponta, independente da modalidade, que acima de qualquer provocação existe uma necessidade de respeito aos fãs. Então, eu acho que ele respeitando aos fãs, uma provocação para esquentar essa luta, o que quer que seja, acho que pode ser positiva. Qualquer coisa além disso, não sei se seria benéfico ao espetáculo. Muito bem. Lembro que a gente está conversando aqui no Negócio Esporte com o diretor comercial do UFC no Brasil, Rodrigo Vicentini. Rodrigo, eu queria falar agora de 2 reforços aí nesse cardápio, né, de conteúdo que vocês estratificam, né, e servem aí para os parceiros comerciais e é claro que para os consumidores, né? Buscando inclusive a formação de novos fãs, novos consumidores, né? 2 desses reforços são o reality show, que chegou à 3ª temporada, e as iniciativas, as ações na internet. Queria voltar a falar do reality show, né? Na sua avaliação, só para o ouvinte ter uma ideia, né? O que ele gerou em termos de investimentos? Qual foi o retorno, né, do reality show para os negócios do UFC no Brasil? O TUF, que é o The Ultimate Fighter, que é o nosso reality show, como você colocou bem, a gente realizou agora esse ano a 3ª temporada, rumo à 4ª temporada, agora para o início do ano que vem. É uma das principais plataformas dentro da casa, então o UFC lá fora, quando ele fez o primeiro TUF na TV americana, foi isso que esse foi o grande divisor de águas, ou seja, o UFC mostrou para os domicílios que são atletas, são pessoas normais, e é onde você entende que é uma modalidade esportiva, e ao mesmo tempo eles estão ali numa disciplina, numa rotina super complexa para conseguir subir no octógono e ganhar um cinturão. Então, assim, a repercussão desse reality show é muito forte. Quando a gente pensa em audiência, a gente bate cerca de 11 milhões de audiência, que é um número super significativo, isso domingo à noite na TV aberta, na Globo. A gente é líder de audiência, então desde a primeira temporada até agora a 3ª, que finalizou no 2º trimestre desse ano, a gente segue com uma liderança bem tranquila. Então é uma plataforma muito interessante para as marcas se posicionarem efetivamente. E falando de internet, Rodrigo, a gente sabe que a internet tem um peso crescente na propagação de marcas, não só das marcas esportivas, né? Mas as esportivas em especial são trabalhadas de forma mais intensa. Vocês pretendem explorar e quais são as novidades que vocês pretendem explorar e lançar nessas plataformas da web? Hoje a questão web no UFC é
extremamente forte e presente em tudo que a gente faça. Então, a parte de digital e de mídias sociais é algo que não vive mais sem os nossos conteúdos. Então, tudo que a gente faz antes, durante e depois de qualquer evento, desde uma coletiva de imprensa ou a cobertura de uma grande luta, isso é compartilhado através das redes sociais. Seja a ferramenta mobile, seja Facebook, seja Twitter, enfim. Hoje, quando a gente olha de modalidade esportiva no Brasil, o UFC é a liga esportiva com maior engajamento, então, comparado com outras modalidades. Então, isso é uma ferramenta pulsante, e como eu te falei, dado o engajamento jovem e altíssimo dos fãs do UFC, é uma ferramenta, de fato, que a gente usa 24 horas por dia. Vocês estão com quantos seguidores no Facebook? Hoje no Facebook a gente tem cerca de aproximadamente 5 milhões de seguidores. É mais do que... Isso para Brasil, né? Para Brasil, mais do que a maior parte dos clubes de futebol, da elite do nosso futebol. Exato, né? Exato. E é uma área nova, né? Então a gente montou a área de digital no ano passado. A boa notícia é que são ferramentas nossas, então os parceiros acabam utilizando os nossos posts para promover as marcas, as promoções, as parcerias, enfim, e os resultados são bem interessantes. Falando ainda na criação, no desenvolvimento de novos fãs, novos consumidores, né? Eu lembro que no Dia das Crianças, dia 12 de outubro, o UFC fez uma campanha, levou atletas lá para divulgar a marca no jogo entre Flamengo e Cruzeiro, dias do Maracanã. Estiveram lá o Minotauro, o Zé Aldo, que é flamenguista também e tal. Como é que é essa relação com a criançada? Como é que vocês desenvolvem esses novos fãs? Na verdade, a criançada é impressionante. Assim, eles são fanáticos pelos atletas e pelas transmissões. Então, a gente trabalha muito essa questão de focar os atletas nessa aproximação com a molecada. Então, um dado interessante que vai compartilhar contigo, nossa área de licensing percebeu uma oportunidade gigantesca no mercado de festas infantis. Então, através de um mapeamento de mercado, a gente notou que existiam várias crianças, várias festinhas infantis com todos os elementos do UFC. Então, não era mais o futebol ou não era um super-herói. Não é mais a Disney, não é mais o futebol, agora é o UFC. É essa a tendência? É o UFC. A gente vê a molecada consumindo muito isso. Então, a questão de licenciamento, o volume de vendas que a gente tem, não só para essa questão de festa, mas camiseta, artigo esportivo, luvinhas, enfim. Então, a molecada gosta bastante. Esse exemplo que você colocou, que a gente levou os superatletas para o jogo no Maracanã, realmente a gente teve até um problema de conseguir acalmar os fãs, porque parou ali o nosso camarote para tirar foto, dar autógrafo, enfim, e a parte boa é que os atletas têm total paciência e adoram fazer isso. Então o Aldo, que estava lá também, ficou maravilhado com essa história. Quer dizer que a criançada está trocando o Capitão América pelo Minotauro, né? Exato, isso mesmo. Mas, Rodrigo, eu tenho que te perguntar uma coisa. É claro que já houve um amadurecimento, uma mudança de visão e de imagem, mas ainda há uma certa resistência de parte, sobretudo de parte dos pais, em fazer com que os seus filhos consumam, vejam, né, o UFC, porque é uma luta que tem manobras, golpes, violência e tal, e isso pode se tornar, ser interpretado como algo pejorativo, negativo e tal. Como é que vocês lidam com esse tipo de visão, com esse tipo de resistência? Na verdade, hoje, a questão do UFC é aquela história de ser uma liga esportiva de MMA, que é a mistura das artes marciais mistas. A gente nota que a questão de praticar uma arte marcial está enraizada no brasileiro. Então a criançada pratica, seja o judô, o karatê, o taekwondo, enfim. Então a gente não vê isso como um problema. Uma das ferramentas que a gente utiliza hoje no UFC é a aproximação dessas outras categorias esportivas. Então, poder misturar essa história. Então, se meu filho hoje faz judô e o seu faz karatê, no campeonato de sábado à tarde eles não se falam, são tribos que não estão conectadas. Então, uma das ferramentas, enfim, que o UFC, ou oportunidade, eu diria, que o UFC percebeu no mercado,
de assessorar e dar suporte a essas confederações para misturar isso. Então, por que não fazer no estado lotado um campeonato de karatê junto com o campeonato de judô? Ou seja, você vai ter uma repercussão muito maior, uma audiência muito maior, e a criançada vai ficar junta nessa. Então, e jamais fazendo qualquer tipo de apologia, enfim, ou defesa de violência, pelo contrário, e focado na prática esportiva. Muito bem, eu lembro que a gente conversa essa semana em O Negócio é Esporte com o Rodrigo Vicentini, diretor comercial do UFC no Brasil. Rodrigo, na edição passada do Negócio é Esporte, a gente conversou com o diretor de marketing da EA Sports aqui no Brasil, que cuida de videogames esportivos, e um deles é justamente o UFC. E na conversa ele citou o crescimento do UFC no mundo e principalmente no Brasil. O videogame também é uma plataforma que se revela essencial para cultivar novos adeptos, novos fãs e também popularizar a marca, Rodrigo? Sem sombra de dúvida. Acho que o videogame hoje deixou de ser somente um console onde o consumidor joga os joguinhos, e sim um console de entretenimento. Então, ele usa o videogame para assistir uma luta do UFC, para assistir uma novela, para conversar com algum colega de fora do país, enfim, e até aí no fim do dia também para jogar os jogos preferidos. Hoje a gente tem uma parceria muito próxima no mundo inteiro com a EA, que desenvolveu o jogo do UFC, e é um dos jogos de videogame mais vendidos no mundo. Então isso ajuda muito a difundir a experiência do UFC, a modalidade esportiva e principalmente essa questão do fã. Enfim, a hora que você joga e você comanda o seu ídolo, é uma experiência fantástica para a molecada no videogame. Vocês, falando ainda de espetáculo, né, vocês pensam em importar algumas ativações, algumas atividades, brincadeiras, promoções, como a gente vê em outras modalidades, sobretudo nos Estados Unidos, na Europa, nas principais arenas, por exemplo, na NBA, né, transportar um pouco disso também para os eventos de UFC? Sem sombra de dúvida. Hoje a gente tem uma área, um núcleo que fica em Las Vegas, que é a área de serviços, que pensa em toda essa questão de ativação. Seja a ativação da marca UFC, seja a ativação dos parceiros. Então existe uma troca. Hoje o UFC tem 7 escritórios espalhados pelo mundo inteiro, onde a gente pega as melhores práticas das ativações que funcionaram, que tiveram um maior engajamento dos fãs, e roda essa experiência. Então, tem coisas que funcionaram lá fora que a gente traz para cá e vice-versa. Então, um exemplo, por exemplo, que a gente teve agora foi a questão do Village. A gente construiu um Village aqui no Brasil, onde é um ambiente focado em experiências das marcas patrocinadoras do UFC. Esse conceito foi exportado, ou seja, os eventos lá fora usam esse tipo de experiência para a base de fãs. Isso foi usado aqui primeiro no Brasil? Então quer dizer que vocês exportaram aí essa iniciativa. Legal, né? Isso com 1 ano e meio. Você tem 1 ano e meio de escritório aqui no Brasil, só lembrando, né? E agora você estava falando também no intervalo, estava contando que uma nova aposta é o México, né? Eu queria que você falasse rapidinho sobre isso. O México que tem uma tradição também de consumo de luta, né? O escritório mais recente do UFC no mundo é no México, não é isso? Isso mesmo. A gente acaba de inaugurar o escritório do México, foi esse ano, para fazer uma grande luta agora no final do ano, que é do Caim Velasquez, que é o nosso peso pesado, campeão. Ele volta de uma contusão e ele luta com o Verdun, que é o nosso campeão brasileiro. Enfim, promete ser uma grande luta. Os ingressos já estão esgotados há mais de 2 meses. Isso que ele comentou muito bem, o mexicano ele é fanático por luta. Então, há muitos anos, desde boxe, a questão de luta livre, enfim, o mexicano consome muito a questão de luta. Então, quando a gente tomou essa decisão estratégica de colocar uma bandeira do UFC no México, foi super assertivo. E chegamos ao fim do nosso bate-papo. O nosso convidado dessa semana é o diretor comercial do UFC no Brasil. Mas antes, vamos ao nosso... Apito Final. E no nosso apito final de hoje, com o Rodrigo Vicentini, diretor comercial do UFC no Brasil, eu começo, Rodrigo, perguntando a você sobre uma jogada de mestre. Acho que a jogada de mestre que eu tenho acompanhado de perto foi do Dana White, quando ele comprou o UFC por $2 milhões.
cerca de 20 anos atrás, e hoje o UFC é considerado entre os 10 esportes mais valiosos do mundo. Sem dúvida é uma grande jogada de mestre, né? Uma bola fora, Rodrigo. Posso sair um pouquinho do UFC? Claro. Acho que o que aconteceu na Copa do Mundo esse ano. Tinha certeza que o Brasil ia ser campeão, mas infelizmente não foi dessa vez. E uma zebra? Uma zebra, eu vou arriscar o que aconteceu na última luta do Renan Barão, que ele acabou perdendo o cinturão, mas tenho certeza do retorno dele. E pra gente fechar, Rodrigo, uma aposta. Anderson Silva em janeiro, sem sombra de dúvidas. Com certeza o nosso campeão vai voltar com tudo. É a aposta aí da torcida brasileira. Muito bem, quero agradecer aqui a conversa hoje com o Rodrigo Vicentini, que é diretor comercial do UFC no Brasil. Lembrando que no próximo sábado, dia 25 de outubro, o Maracanãzinho aí recebe o UFC 179. Essa casa cheia, 13 mil mais ou menos espectadores são esperados aí para essa luta. Então, Rodrigo, muito obrigado aí pelo papo, pela participação aqui no Negócio Esporte. Um grande abraço. Rodrigo, obrigado, um grande abraço e até uma próxima oportunidade. Grande abraço, um prazer. E depois desse bate-papo com o diretor comercial do UFC Brasil, Rodrigo Vicentini, chegou a hora da nossa... Caixinha de surpresas. Toda semana, um destaque da história do mercado esportivo. Bem, como o tema da nossa conversa de hoje foi o UFC, a Liga de Artes Marciais, a caixinha de surpresas de hoje relembra um comercial da marca de portas Eucatex, de 1984. No comercial, o nosso ex-pugilista peso pesado Maguila tenta derrubar a porta com uma série de socos, mas desiste ao saber que não vai conseguir. Vamos ouvir. Adilson Maguila Rodrigues, peso pesado, 1,85 de altura, uma porta Eucatex. A melhor de todas as portas, a que custa menos. Essa não tem jeito, é muito resistente. Alguém bateu! Exija a marca, portas Eucatex. Muito bem, eu lembro que você pode ouvir e ver outras peças publicitárias garimpadas pelo programa na nossa página na internet, www.negocioesporte.com.br. E a gente chega então ao final de mais uma edição de O Negócio é Esporte, que teve a produção e edição de João Mércio. Até a próxima semana. Eu lembro que você pode ouvir o nosso programa a qualquer momento, acessando novamente a nossa página na internet, www.onegocioesporte.com.br. Desejamos a todos uma ótima semana, um grande abraço. Na Bradesco Esportes FM, o negócio é esporte, com Sérgio Carvalho e Alexandre Caralta.